Era 1973. Numa reunião reservada em Pittsburgh, Kathryn Kuhlman sussurrou algo que mudaria para sempre a minha visão sobre o poder espiritual. Ela segurou meu braço com firmeza. Seus olhos, normalmente tão radiantes de fé, estavam cheios de preocupação. Cuidado com o método de visualização espiritual, ela disse, em tom baixo. Sem o salmo, você abre portas que não conseguirá fechar. Essas palavras me assombraram por décadas. Você conhece David Yonggi Cho? O pastor coreano que construiu a maior igreja do mundo. Mais de 800 mil membros. Seus livros sobre contemplação espiritual e oração venderam milhões de cópias. Multidões seguem seus ensinamentos até hoje. Mas o que Kathryn sabia era diferente. Ela havia visto algo, experimentado algo, e isso a deixava com medo. Não medo de Cho, não medo de Deus, mas medo do que acontece quando você usa o poder sem proteção, quando você contempla sem o amparo divino, quando você ora sem a fé inabalável. David Yonggi Cho desenvolveu um método revolucionário. Ele o chamava de quarta dimensão. Era sobre contemplar com tanta intensidade que a realidade se dobrava aos seus desejos. Sobre criar imagens mentais tão vívidas que elas se manifestavam no mundo físico. E funcionava. As igrejas cresciam, os milagres aconteciam, as pessoas eram curadas, dinheiro aparecia, sonhos se realizavam. Mas havia um preço. Kathryn descobriu isso da pior forma possível. Em 1971, ela começou a experimentar com as técnicas de Cho. Era irresistível. Um pastor do outro lado do mundo estava obtendo resultados que ela sempre sonhara. Ele não era americano, não tinha o carisma natural dela, mas estava fazendo coisas impossíveis. Então ela tentou. As primeiras semanas foram mágicas. Suas orações pareciam ter mais poder. Suas visualizações se tornaram mais nítidas. Os milagres em suas reuniões se multiplicaram. Mas então, algo mudou. Ela começou a sentir uma presença durante suas orações. No início pensou que era o Espírito Santo se manifestando de forma diferente. A sensação era familiar, mas estranha. Como reconhecer alguém no escuro? Você sabe que conhece a pessoa, mas algo não bate. A presença ficou mais forte, mais insistente. Começou a sussurrar sugestões durante suas meditações. Mostrava-lhe imagens de sucessos futuros. Prometia poderes que ela nunca nem havia imaginado. Era sedutor demais para resistir. Por 3 meses, Kathryn dançou com essa força. Seus ministérios explodiram. Dinheiro fluía como nunca antes. Pessoas vinham de outros continentes para suas reuniões. Ela estava no auge de seu poder. Mas o preço estava sendo cobrado silenciosamente. Primeiro foram os sonhos. Imagens perturbadoras que ela não conseguia esquecer ao acordar. Rostos sombrios sussurrando promessas que pareciam tentadoras demais. Visões de poder que a faziam acordar com o coração acelerado. Não de medo, mas de desejo. Depois veio a sede. Uma fome espiritual insaciável. Suas orações normais pareciam fracas. Suas visualizações antigas pareciam infantis. Ela queria mais. Sempre mais. E essa voz sussurrante prometia que poderia dar muito mais. O terceiro sinal foi o isolamento. Ela começou a se sentir superior aos outros pastores. Suas técnicas eram mais avançadas. Seus resultados eram mais impressionantes. Sua conexão espiritual era mais profunda. Pelo menos era isso que a presença sussurrava durante suas meditações. Até a noite em que acordou e não conseguiu orar. As palavras simplesmente não saíam. Sua língua estava pesada. Seu coração, vazio. Era como se uma parede de vidro tivesse se erguido entre ela e Deus. Pior ainda, ela percebeu que não sentia a falta dessa conexão. A presença sombria havia se tornado mais familiar, mais confortável que a presença de Deus. Ela tentou visualizar, como Cho ensinava, mas as imagens que vinham não eram suas. Eram sombrias, perturbadoras. Mostravam-lhe coisas que ela nunca havia desejado ver. Foi quando ela entendeu. A presença não era o Espírito Santo.
Era algo que se disfarçava como luz, mas que vinha das trevas. Algo que oferecia poder em troca de adoração silenciosa. Algo que crescia mais forte a cada visualização, a cada oração sem proteção. Ela havia aberto uma porta, e agora essa porta não queria se fechar. Catherine passou 7 dias em jejum e oração desesperada. Clamou a Deus como nunca se havia clamado antes. Confessou coisas que nunca havia confessado. Renunciou a poderes que pensava serem legítimos. No 7º dia, Deus respondeu. Não com uma voz audível, não com uma visão dramática, mas com uma lembrança. Um salmo que ela havia memorizado na infância, mas que nunca havia realmente compreendido. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas não era apenas o salmo, era como usá-lo. Era a chave que ela havia procurado. A proteção que Cho nunca havia mencionado em seus livros. Catherine descobriu que cada palavra do Salmo 91 era um caminho espiritual. Não apenas conceitos, mas realidades espirituais tangíveis que podiam ser ativadas através da contemplação consciente. Habitar não significava visitar, significava estabelecer residência permanente. Ela aprendeu a visualizar-se literalmente, morando no amparo divino. Não como visitante, mas como moradora. Suas roupas no armário espiritual. Sua comida na despensa celestial. Sua cama no quarto sagrado. Esconderijo não era um lugar pequeno onde você se encolhe com medo. Era uma fortaleza vasta, impenetrável, onde você vive com confiança total. Ela via paredes feitas de luz sólida, portas que só se abrem por dentro, janelas que permitem ver tudo, mas impedem que qualquer coisa entre sem permissão. Altíssimo era o título mais específico que ela podia usar. Não apenas Deus genérico, mas o Deus que está acima de toda força, toda autoridade, todo principado que poderia tentar influenciá-la. Sombra do Onipotente era sua posição estratégica. Ela se visualizava tão próxima de Deus que qualquer coisa que quisesse alcançá-la teria que passar por ele primeiro. Como uma criança atrás do pai protetor. Como um soldado atrás do escudo do comandante. Vou te contar exatamente o que ela descobriu. David Yonggi Cho não estava errado sobre o plano espiritual. O reino espiritual realmente responde às nossas visualizações. Nossa mente realmente pode influenciar a realidade. Mas ele havia deixado de fora um elemento crucial: proteção. Quando você visualiza sem proteção, você não está apenas conectando com o poder de Deus. Você está abrindo sua mente para qualquer força que queira responder. E nem todas essas forças têm suas melhores intenções no coração. É como deixar a porta de casa aberta à noite numa cidade perigosa. Você pode estar esperando um amigo, mas qualquer um pode entrar. Catherine aprendeu que o Salmo 91 não era apenas uma oração. Era um escudo. Uma declaração de proteção que precisava ser ativada antes de qualquer trabalho espiritual profundo. Digo do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essas palavras criam um escudo espiritual inabalável. Elas delimitam um território sagrado. Elas anunciam a todo o plano invisível que você está sob a proteção divina, indisponível a outras influências. Mas havia mais. Kathryn Kuhlman descobriu que não bastava recitar o Salmo 91. Você precisava visualizar sua proteção, vê-la, senti-la, torná-la mais real que o próprio mundo físico. Ela começou a se imaginar literalmente coberta pelas asas de Deus. Não de forma abstrata, mas concreta. Penas enormes, brilhantes, quentes. Uma presença tão palpável que ela podia sentir o peso e o calor da proteção divina. Então, e apenas então, ela prosseguia com suas orações e contemplação espiritual. A diferença foi imediata. Suas orações recuperaram o poder, mas agora ela sentia apenas a presença de Deus. As visualizações funcionavam, mas vinham acompanhadas de paz, não de inquietação. Os milagres aconteciam,
mas sem o preço sombrio que ela havia começado a pagar. Ela havia encontrado a chave. David Yonggi Cho havia descoberto o poder. Kathryn Kuhlman havia descoberto a proteção. Juntos, esses elementos formavam algo revolucionário, perigoso em mãos erradas, transformador em mãos certas. Durante os 2 anos seguintes, Kathryn Kuhlman testou essa descoberta silenciosamente. Ela nunca falou publicamente sobre o que havia aprendido, mas em reuniões privadas, com pastores de confiança, ela compartilhava o segredo. Nunca visualizem sem proteção, ela dizia. Nunca orem no plano espiritual sem primeiro declarar o Salmo 91. E nunca, jamais, subestimem o que vocês podem atrair quando abrem essas portas espirituais. Alguns ouviram, outros ignoraram. Os que ouviram experimentaram um poder incalculável. Milagres sem consequências sombrias. Crescimento sem corrupção espiritual. Os que ignoraram, bem, suas histórias são mais tristes. Igrejas que cresceram rapidamente e depois implodiram. Pastores que começaram com pureza e terminaram em escândalo. Ministérios poderosos que de repente se tornaram ocos, vazios de vida real. O poder sem proteção é como uma chama sem controle. Toda a energia, sem direção. Todo o potencial, sem sabedoria. Kathryn Kuhlman nunca culpou David Yonggi Cho. Ela entendia que ele havia descoberto algo verdadeiro, mas também entendia que a verdade sem sabedoria pode ser mais perigosa que a ignorância. Em nossa cultura, nós queremos resultados imediatos. Queremos o poder de David Yonggi Cho, sem o processo de proteção de Kathryn Kuhlman. Queremos visualizar nossos sonhos sem declarar nossa dependência. Queremos milagres sem responsabilidade espiritual. Mas o reino espiritual não funciona assim. Ele responde à fé, mas também à autoridade. Ele honra a visualização, mas também a proteção. Ele libera poder, mas apenas para aqueles que reconhecem de onde esse poder verdadeiramente vem. O método de David Yonggi Cho funciona. Isso não é discussão. Milhares de pessoas testaram suas técnicas e obtiveram resultados extraordinários. Visualização criativa, oração específica, fé tangível, expectativa concreta. Tudo isso é real, tudo isso é poderoso, mas sem a proteção do Salmo 91, tudo isso é incompleto. E coisas incompletas no reino espiritual têm o hábito de se completar de formas que você nunca desejou. Então, aqui está o que Kathryn Kuhlman me ensinou naquela tarde em Pittsburgh. O que ela descobriu durante aqueles meses sombrios. O que ela testou por anos antes de compartilhar com qualquer pessoa. O método completo. David Yonggi Cho com a proteção de Kathryn Kuhlman. Poder com sabedoria. Milagres com integridade. Primeiro, você declara sua proteção. Não como ritual vazio, mas como realidade espiritual. Você cita o Salmo 91. Mas não apenas com sua boca. Você o declara com sua imaginação. Você vê as asas de Deus se estendendo sobre você. Sente o calor dessa proteção. Torna essa realidade mais tangível que qualquer coisa física ao seu redor. Aquele que habita no amparo divino, a proteção de Deus, descansará. Você visualiza esse amparo, não como metáfora, mas como lugar real. Mais real que a cadeira onde você está sentado. Mais sólido que as paredes ao seu redor. Segundo, você declara sua autoridade. Não autoridade própria, mas autoridade delegada. Você não está comandando o universo por sua própria força. Você está exercendo a autoridade que Deus lhe deu como filho. Como filha, digo do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Essa declaração não é apenas sobre proteção, é sobre relacionamento, é sobre deixar claro para todo o reino espiritual que você não está operando independentemente. Você está sob cobertura, sob autoridade, sob proteção. Terceiro, então, e apenas então,
Você começa a visualizar seus desejos, suas orações, seus sonhos. Mas agora você está fazendo isso de dentro do território sagrado, de dentro da proteção divina, de dentro da autoridade legitimamente delegada. A diferença não é sutil, é radical. Quando você visualiza sem proteção, você está mandando um sinal para todo o reino espiritual. Estou aberto, estou disponível. Qualquer força que quiser responder às minhas visualizações é bem-vinda. Quando você visualiza com a proteção do Salmo 91, você está mandando um sinal diferente. Estou focado, estou protegido. Apenas as forças que operam sob autoridade divina são bem-vindas aqui. O primeiro método atrai tudo. O segundo método atrai apenas o que é bom para você. Kathryn Kuhlman aprendeu isso da forma mais difícil possível. Mas sua lição se tornou minha proteção. E agora pode se tornar a sua. Mas espere. Há algo mais que você precisa entender. O que Kathryn Kuhlman descobriu sobre o Salmo 91 vai além da proteção básica. Ela descobriu que existem camadas nesse salmo. Níveis de proteção que se ativam conforme sua fé e compreensão crescem. A primeira camada é o amparo. Aquele que habita no amparo do Altíssimo. Kathryn Kuhlman percebeu que a palavra habita não significa visitar ocasionalmente. Significa residir, morar, fazer daquele lugar sua verdadeira casa. Quando você começa a visualizar, você não está apenas pedindo proteção. Você está declarando onde você mora espiritualmente. Você está dizendo: minha casa não é no reino das trevas. Minha casa não é no território neutro. Minha casa é no amparo de Deus. E uma vez que você declara onde mora, você ganha direitos de residente. A segunda camada é a proteção. A proteção de Deus descansará. Kathryn Kuhlman explicou isso de uma forma que nunca esqueci. Ela disse: a proteção só existe quando há luz. E quanto maior a luz, maior a proteção. Quando você está na proteção de Deus, significa que você está tão próximo da fonte de toda a luz que vive na sombra dela. Você está posicionado entre a luz e qualquer coisa que queira te alcançar. Essa posição não é apenas proteção, é autoridade. A terceira camada é o descanso. Descansará. Não luta, não esforço desesperado, não batalha espiritual intensa. Descanso, porque quando você está no lugar certo, a proteção é automática. Kathryn Kuhlman testou isso milhares de vezes. Ela descobriu que quando você realmente compreende essas três camadas, sua contemplação espiritual muda completamente. Não é mais você tentando convencer Deus a fazer alguma coisa. É você exercendo a autoridade do lugar dele. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática. Em 1974, um ano depois da nossa conversa, eu enfrentei a maior crise financeira da minha vida. Nossa igreja estava prestes a fechar. Dívidas se acumulavam, membros se afastavam, tudo parecia perdido. Os bancos estavam ameaçando executar nossa hipoteca. Tínhamos 3 semanas para encontrar $50 mil, uma fortuna naquela época. Eu havia tentado todos os métodos convencionais. Campanhas de arrecadação, pedidos de empréstimo, apelos desesperados aos membros mais ricos. Nada funcionou. Foi quando lembrei das palavras de Kathryn Kuhlman. Decidi testar o método completo pela primeira vez. Primeiro, encontrei um lugar silencioso. Era o porão da igreja, num canto onde ninguém me incomodaria. Fechei os olhos. Comecei a recitar o Salmo 91, mas não como havia feito antes. Desta vez, visualizei cada palavra. Aquele que habita no amparo divino. Vi um lugar. Não um prédio físico, mas um espaço espiritual. Paredes feitas de luz sólida que pulsava com vida. Um teto que se estendia até o infinito, mas de alguma forma me fazia sentir aconchegado, não intimidado. Dentro desse lugar, eu estava completamente seguro, completamente protegido, completamente em casa. Gastei 15 minutos apenas visualizando esse amparo.
tornando-o mais real que a sala onde meu corpo estava sentado, mais tangível que a crise financeira que enfrentávamos, mais presente que qualquer preocupação que martelava em minha mente. A proteção de Deus descansará. Senti uma presença imensa atrás de mim. Não assustadora, mas impressionante. Tão grande que criava uma sombra sobre toda a minha vida. Tão poderosa que qualquer problema que eu enfrentasse parecia minúsculo em comparação. Tão próxima que eu podia sentir o calor dessa presença em minhas costas. Imaginei essa sombra literalmente cobrindo nossa igreja, cobrindo nossas finanças, cobrindo nossos medos, como uma águia gigantesca com asas estendidas, criando território sagrado embaixo dela. Digo do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Declarei isso não como pedido, mas como fato. Não estava pedindo para Deus ser meu refúgio. Estava declarando que Ele já era. Não estava esperando proteção futura. Estava reconhecendo proteção presente. Falei essas palavras em voz alta, no porão vazio, como se estivesse fazendo um anúncio oficial para todo o reino espiritual. Então, de dentro dessa proteção declarada e visualizada, comecei a usar as técnicas de Shaw. Vi nossa igreja cheia, não como esperança distante, mas como realidade presente. Vi pessoas adorando com paixão genuína. Vi dízimos sendo oferecidos com alegria, não obrigação. Vi dívidas sendo quitadas. Vi aquela execução hipotecária sendo cancelada. Mas havia uma diferença crucial em relação às minhas visualizações anteriores. Desta vez, eu não estava tentando fazer alguma coisa acontecer. Eu estava vendo o que já estava acontecendo no reino espiritual, esperando se manifestar no reino físico. Era como assistir a um filme que já havia sido gravado, mas que ainda não havia sido transmitido publicamente. A diferença é sutil, mas revolucionária. Quando você visualiza sem proteção, você está tentando forçar mudanças na realidade. Quando você visualiza com a proteção do Salmo 91, você está simplesmente alinhando sua perspectiva com a perspectiva de Deus. Em 6 meses, nossa igreja havia se transformado completamente. Não através de manipulação ou esforço próprio, mas através de alinhamento espiritual. A primeira manifestação chegou em 5 dias. Uma senhora idosa, que eu nunca havia visto antes, apareceu após o culto dominical. Ela se aproximou e disse: "Pastor, Deus me acordou às 3 da manhã e me disse para lhe dar isto." Ela estendeu um envelope. Dentro havia exatamente $15.000 em dinheiro. Na segunda semana, um empresário da cidade vizinha procurou nossa igreja. Ele disse que havia tido um sonho, onde via nossa igreja brilhando como uma luz na região. Ofereceu-se para quitar metade de nossas dívidas, sem juros, sem prazo fixo de pagamento. No 3º mês, famílias inteiras começaram a chegar. Não pessoas desesperadas buscando ajuda, mas famílias estáveis, prósperas, que diziam sentir um chamado para fazer parte do que estávamos construindo. O dízimo aumentou 400% em 90 dias. Pessoas apareceram do nada querendo ajudar. Dinheiro chegou de fontes inesperadas. Oportunidades se abriram sem que nós as procurássemos. Um canal de TV local ofereceu horário gratuito para transmitir nossos cultos. Uma editora se interessou em publicar meus sermões. Não eram coincidências. Era o reino espiritual respondendo à autoridade exercida de dentro da proteção divina. Mas o mais impressionante não foram os recursos financeiros. Foi a qualidade das pessoas que chegaram. Líderes naturais, adoradores apaixonados, pessoas com dons específicos que preencheram exatamente as lacunas que tínhamos no ministério. Em dezembro daquele ano, não apenas havíamos quitado todas as dívidas, mas tínhamos dinheiro suficiente para iniciar 2 novos projetos que estavam no meu coração há anos. Mas aqui está algo que Kathryn Kuhlman me alertou que aconteceria. Nem todo mundo vai entender esse método. Alguns vão achar que é místico demais. Outros vão pensar que é simples demais.
Alguns vão querer o poder de Cho sem a proteção de Katherine Kuhlman. Outros vão querer a proteção sem exercer a autoridade. Ambos estão perdendo o ponto. Poder sem proteção é perigoso. Proteção sem autoridade é inútil. Você precisa dos dois elementos trabalhando juntos. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe sobre o Salmo 91. Ele não termina com proteção. Ele termina com promessa. Porque me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome? Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o tirarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a parte que Cho nunca ensinou. Essa é a parte que Katherine Kuhlman descobriu nos seus momentos mais desesperados. Quando você opera de dentro da proteção do Salmo 91, você não está apenas seguro. Você está posicionado para a bênção sobrenatural. Você não está apenas protegido de forças negativas. Você está conectado com o favor divino. Pô-lo-ei em retiro alto. Isso significa elevação, promoção, influência aumentada. Estarei com ele na angústia. Isso significa parceria divina. Você não enfrenta desafios sozinho. Saciá-lo-ei com longevidade. Isso significa vida plena, propósito duradouro, impacto que transcende a existência física. Katherine Kuhlman viveu isso. Seu ministério durou décadas. Seu impacto continua até hoje. Ela descobriu o segredo de combinar o poder humano com a proteção divina, a autoridade delegada com a humildade genuína. E ela me passou esse segredo numa tarde em Pittsburgh, porque sabia que eu enfrentaria dias em que precisaria de ambos, poder e proteção. Agora você conhece o mesmo segredo, mas conhecimento sem aplicação é apenas informação, e informação sem transformação é apenas entretenimento. Você tem uma escolha a fazer. Pode continuar contemplando espiritualmente e orando da mesma forma que sempre fez. Pode continuar esperando resultados diferentes com os mesmos métodos. Pode continuar frustrado com orações que parecem não passar do teto. Ou pode experimentar o método que mudou minha vida. O método pelo qual Katherine Kuhlman pagou um preço alto para descobrir. O método que combina o melhor do método de visualização espiritual com a sabedoria protetiva dos salmos. Não estou garantindo que será fácil. Não estou prometendo que será rápido. Não estou dizendo que você não enfrentará oposição espiritual. Mas estou garantindo que será diferente. Estou prometendo que será mais poderoso. Estou dizendo que você enfrentará a oposição de uma posição de força, não de fraqueza. Porque quando você opera de dentro do amparo divino, você não está lutando pela vitória. Você está lutando a partir da vitória. Quando você contempla espiritualmente de dentro da proteção de Deus, você não está tentando conquistar território espiritual. Você já está no território certo. Quando você ora com a autoridade delegada do Salmo 91, você não está pedindo a Deus para fazer alguma coisa. Você está exercendo a autoridade que Ele já lhe deu. A diferença mudará tudo. Mas há uma última coisa que Katherine Kuhlman me disse naquela tarde. Algo que ela fez questão de enfatizar antes de nos despedirmos. Nunca use esse método para benefício próprio egoísta. Ela disse, use para expandir o reino. Use para abençoar outros. Use para propósitos que Deus aprovaria se estivesse fisicamente presente na sala com você. Ela havia aprendido da forma difícil que o poder espiritual sempre vem com responsabilidade espiritual. Que a autoridade delegada precisa ser exercida de acordo com o caráter de quem delega, que a proteção divina é concedida para propósitos divinos. Quando você contempla espiritualmente coisas que Deus aprovaria, o universo conspira a seu favor. Quando você contempla espiritualmente coisas que servem apenas aos seus desejos egoístas, você pode conseguir resultados temporários, mas pagará um preço permanente. Katherine Kuhlman havia pagado esse preço, aprendido essa lição,
E me passou tanto o método quanto a responsabilidade que vem com ele. Então, aqui está a sua oportunidade. Você pode implementar hoje mesmo o método completo. O método de visualização espiritual com Kathryn Kuhlman. Poder com proteção. Contemplação espiritual com responsabilidade. Encontre um lugar silencioso. Feche os olhos. Comece com o Salmo 91. Mas desta vez visualize cada palavra como realidade tangível. Declare sua posição no plano espiritual. Estabeleça sua autoridade delegada. Crie seu território sagrado. Aqui está o método passo a passo, exatamente como Kathryn Kuhlman me ensinou. Primeiro passo: estabeleça seu esconderijo. Veja um lugar específico onde você mora espiritualmente. Não seja vago. Veja detalhes. Que tipo de luz há nas paredes? Como é o som dentro desse lugar? Que temperatura você sente? Passe pelo menos 5 minutos tornando esse lugar mais real que qualquer coisa física ao seu redor. Segundo passo: posicione-se na sombra. Visualize uma presença imensa atrás de você, tão grande que sua sombra cobre toda a sua vida. Sinta o peso dessa proteção. Sinta o calor dessa presença. Declare em voz alta: estou na proteção de Deus. Nada pode me alcançar sem passar por Ele primeiro. Terceiro passo: declare sua autoridade. Não como arrogância, mas como reconhecimento de posição. Diga: eu não estou operando por minha própria força. Estou exercendo autoridade delegada. Estou sob cobertura. Estou representando os interesses do reino. Quarto passo: agora, e apenas agora, comece suas visualizações específicas. Mas lembre-se, você não está tentando convencer Deus a fazer alguma coisa. Você está alinhando sua visão com a visão dele. Você está vendo o que já existe no reino espiritual, esperando se manifestar no reino físico. Quinto passo: encerre sempre com gratidão e submissão. Agradeça pelo que você viu. Submeta sua visualização à vontade superior de Deus. Declare que você quer o que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele escolher. Então, de dentro dessa proteção, comece a visualizar o que Deus colocou em seu coração. Veja com clareza. Sinta com intensidade. Acredite com confiança. Mas lembre-se sempre, você não está comandando Deus. Você está alinhando-se com os propósitos dele. Você não está forçando mudanças. Você está participando da transformação que ele já está operando. Isso mudará sua oração, mudará sua fé, mudará seus resultados. E talvez, anos depois, quando você estiver compartilhando com alguém o que aprendeu, você se lembrará desta conversa e entenderá por que Kathryn Kuhlman fez questão de me alertar sobre o método de visualização espiritual. Não porque o método estava errado, mas porque estava incompleto. Agora você tem o método completo. Use com sabedoria. Use com proteção. Use para propósitos que honram aquele que lhe deu autoridade para usar. E quando os resultados começarem a aparecer, e eles aparecerão, lembre-se de onde veio o poder. Lembre-se de quem forneceu a proteção. Lembre-se de por que você recebeu a autoridade. Porque no final das contas, não se trata de conseguir o que você quer. Se trata de se tornar quem Deus sempre soube que você poderia ser. E essa transformação, meu amigo, vale qualquer preço, vale qualquer esforço, vale qualquer tempo investido em aprender a fazer certo desde o início. Kathryn Kuhlman sabia disso. David Yonggi Cho descobriu isso. E agora você também sabe. A pergunta que resta é simples. O que você vai fazer com esse conhecimento? O amparo divino está à sua disposição. A proteção de Deus está disponível para você. A autoridade delegada já foi concedida. Tudo o que você precisa fazer é tomar posse do que já é seu por direito, declarar sua posição, exercer sua autoridade e contemplar espiritualmente de dentro da proteção que nunca falha. Faça isso hoje. Faça isso agora. E prepare-se para ver sua vida se transformar de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis.
Porque quando você combina o método de visualização espiritual com a proteção de Kathryn Kuhlman, você não está apenas orando. Você está operando no nível onde milagres são naturais, onde impossíveis se tornam inevitáveis e onde seus sonhos mais profundos encontram a vontade mais alta de Deus. E nesse lugar, tudo pode acontecer. Tudo vai acontecer. Porque você finalmente aprendeu a orar e contemplar espiritualmente da posição certa, com a proteção certa, para os propósitos certos. O resto é apenas questão de tempo. Um tempo que se esticava, viscoso e pesado como o mel de abelhas selvagens. Um tempo que parecia se recusar a fluir. A cada dia que passava, a sombra da dúvida se alongava sobre mim. A sombra da incerteza, fria e opressora, como um vendaval em noite escura. Eu sentia a presença de Kathryn Kuhlman, uma presença constante, insistente, como um eco distante, mas inegável. Ela estava lá, em algum lugar entre o visível e o invisível. E eu, presa em um labirinto de fé e medo. O medo. Ele era um bicho-papão que me assombrava. Um bicho-papão que sussurrava mentiras no meu ouvido, que me dizia que eu não era digna, que eu não era forte o suficiente, que eu estava sozinha, completamente sozinha nesse mar tempestuoso de emoções. Mas havia algo mais, algo além do medo, algo que me mantinha ancorada. Era uma pequena chama de esperança, uma chama que ardia fracamente, porém teimosamente em meu peito. Uma fé quase inaudível, mas inabalável, como uma brasa sob a cinza. Uma fé que me dizia que eu estava protegida, amparada pela graça divina. A cada dia eu me aferrava àquela fé. A cada noite eu me refugiava na oração. Eu buscava a paz, a tranquilidade, a serenidade que só o encontro com Deus pode trazer. Buscava a proteção divina, a sombra do Onipotente, o escudo que me protegesse das investidas do mal, a cura que me libertasse do peso que me oprimia. E, lentamente, muito lentamente, a escuridão começou a recuar, como se uma aurora tímida rompesse as nuvens carregadas. A paz, antes um sonho distante, se aproximava, ainda hesitante, porém insistente, como a primeira gota de chuva em uma longa estiagem. O tempo. Esse tempo que antes me parecia um inimigo implacável, agora se tornava meu aliado. A cada segundo a certeza crescia em meu interior. A certeza de que a cura estava a caminho. A certeza de que Deus não me abandonaria. A certeza de que eu superaria essa provação. A jornada foi árdua, cheia de obstáculos e desafios, mas também repleta de aprendizados e milagres. E eu sei que no fim, tudo valerá a pena, pois no meio da tormenta, encontrei a minha fé. Uma fé que me levou até aqui e que me levará ainda mais longe.